Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Brasoftware. Meu nome é Luiz Fabiano, eu sou responsável pelo Brasoftware Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas aqui, pessoal, em nome da Brasoftware. Além de dar boas-vindas, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu já sei que muitos já conhecem, já nos seguem até, mas fica aqui o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Aqui, pessoal, a gente sempre procura posicionar como a Brasoftware, junto com os nossos principais fabricantes de tecnologia, estamos nos posicionando no mercado com as principais tendências de inovação e tecnologia, que vem impactando muito toda a indústria, todo o mercado. Gosto também de deixar alguns recados. Hoje nós estamos gravando essa live e ela vai ficar disponível ao final para que vocês compartilhem com os times, para quem não teve oportunidade de assistir. E também, pessoal, o chat já fica à disposição, fica aberto para caso vocês tenham alguma dúvida, nos questionem, interajam com a gente, que essa é a ideia. Bom, a gente sempre busca trazer temas que são interessantes e hoje, não diferente, nós vamos tratar de dois dos nossos principais parceiros, a Autodesk e a Citrix, né, trazendo como a gente pode ampliar a capacidade de fazer projetos através de soluções de virtualização. Como a gente consegue otimizar esse ambiente, não só na questão de infraestrutura e governança, mas também em redução, economia. Bom, eu não quero trazer nenhum spoiler, não. Quero passar a palavra, passar o nosso palco virtual para os nossos especialistas. Nós estamos aqui com os times especialistas da nossa área de arquitetura e engenharia e também na nossa área de infraestrutura e virtualização. Já estou vendo eles aqui, a Emanuela, a Juliana, o Felipe e o Antônio. Pessoal, boa tarde, bem-vindos. Prazer ter vocês aqui com a gente. O que vocês trouxeram de novidade para a gente compartilhar aqui com os nossos clientes? Passo aqui a palavra para vocês. Boa tarde, Fabi. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje a gente veio trazer um tema bem interessante, que é como o seu software Autodesk ele vai performar em qualquer computador. E a gente trouxe aqui os nossos amigos de Citrix para poder demonstrar um pouquinho para a gente. Fazendo uma breve apresentação aqui, a gente está aqui com o Lolés de hoje. Pode se apresentar, Lolés. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite, né, de poder participar dessa live, né. Bom, eu sou formado em analista e desenvolvimento de sistemas, né, mas na parte de virtualização de aplicativos, desktops, eu tenho mais de 12 anos de experiência, né. Para os mais antigos, eu sou da época do Banco Real, né. Eu participei dessa implantação do MetaFrame, né, naquele período, né. Então, tem uma longa caminhada aí, né, nessa parte de virtualização. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Felipe, faço parte do time de Citrix, né, dentro da Brasoftware. Sou formado também em ADS, né, Análise de Desenvolvimento de Sistemas. E assim como o Antônio, sou o par dele aqui, e a gente está sempre aqui para poder auxiliar vocês. Eu sou a Emanuela Mancio, sou especialista técnica Autodesk, sou formada em engenharia civil, tenho pós-graduação em gestão de projetos e já atuei em obras de grande e de médio porte na cidade de São Paulo. Então, sobre Autodesk a gente entende um pouquinho. Eu sou a Juliana Santos, sou par aqui da Emanuela, especialista técnica Autodesk aqui na Brasoftware, sou formada em arquitetura e agradeço a vocês por participar aqui conosco, por aceitar esse convite, esse desafio de falar um pouquinho desses mundos aí, de como é que a gente se encontra e como é que a gente coopera entre si aqui, entre os nossos softwares. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Bom, pode começar, Ju. Falando um pouco aqui de softwares, né? Por que a gente está trazendo essa parte, essa ideia de virtualização? Por que a gente está conversando sobre como otimizar o teu equipamento, como otimizar o seu hardware, né? Imaginando uma linha de tempo de projeto, numa linha de tempo aí dos últimos anos, o que a gente teve de novidades de projeto para a nossa área da construção civil? A gente teve AutoCAD, veio depois as LISPs, aí vieram softwares mecânicos em 3D, Revit, a nuvem de pontos, serviço em nuvem, impressão 3D, o Navisworks compatibilizando, design generativo, InfraWorks. Agora a gente tem cloud, o Twinmotion de realidade virtual. E aí veio a Covid-19, no começo de 2020, que mudou muito tudo. Antes da Covid, antes de 2020, era muito difícil a gente imaginar uma pessoa de projeto, um projetista, trabalhando em home office.
como é que você conseguia colocar os arquivos, que são muito grandes, e são muitos, na casa das pessoas e com o computador que a pessoa tivesse em casa? Como é que você levava as licenças? Então, em 2020, com a Covid, infelizmente, a gente teve que aprender tudo isso muito rápido. E aí mudou-se muito a nossa forma de pensar projeto. A gente vem agora com o Forma, que faz um software novo da Autodesk, que faz uma parte de pré-implantação, de estudo de implantação, e aí a gente começa a pensar coisas, e a gente vê essa evolução muito rápida, né? Então, antes a gente tinha as novidades muito espaçadas e agora as novidades elas são todas muito juntas, né? Então, assim, os softwares e as novidades de programa estão acontecendo muito rápido. E aí fica a pergunta, né? Como é que a gente se faz aqui dentro da Brasoftware bastante? Como você se vê projetando em 2030? Em 2030, quais são as soluções que você vai estar operando? Em 2030, quais são as possibilidades de projeto que você vai ter? E aí, como é que eu acompanho todas essas novidades? Como é que o meu hardware acompanha todas essas novidades, né? A gente já trouxe essa mesma pergunta em outras lives, só que a gente quis trazer nessa live novamente para que vocês entendam que realmente tudo está mudando e que a gente está mirando no futuro, que ele está cada vez mais próximo aqui para a gente em Autodesk e em projetos em geral. Na outra live a gente estava perguntando sobre design generativo, nessa live a gente está falando sobre ampliar a tua capacidade de projeto, e nas próximas lives a gente vai continuar falando a mesma pergunta, com outros focos, com outras respostas. Mas a gente vê o futuro batendo e a gente precisando correr agora, o pessoal da construção civil correr atrás de novas tecnologias, que demorou muito para chegar para a gente. Então, a gente começa a ver também agora os computadores e os processamentos de computador. Por exemplo, nuvem de pontos. Qual é o tamanho de um arquivo de nuvem de pontos? Qual é a complexidade da gente trabalhar com nuvem de pontos? Quando eu comecei a falar de BIM lá em 2008, a gente falava já de nuvem de pontos, isso era uma coisa muito futuro, assim, era muito distante, mas agora já não é mais, agora acontece, muita gente trabalha assim. Esse projeto que a gente está vendo, ele tem tanto a parte externa, quanto a parte interna levantada em nuvem de pontos. Eu já cheguei a mexer em arquivo de nuvem de pontos que tem mais de 500 mega. 500 mega? É isso? Não, 500 gigas, que é metade de 1 tera, né? O pessoal da TI me ajuda aqui. Eu já mexi em um único arquivo de nuvem de pontos que tinha 500 gigas. Como é que eu ponho isso dentro do meu computador em casa? Como é que eu ponho isso dentro de um computador simples, sabe? Aí a gente fala, mas é só nuvem de pontos. Não, a gente também tem toda a parte de insights e análise, ESG, que o pessoal tem falado bastante, controle de qualidade de iluminação, sombreamento, uso do solo correto, ar-condicionado, como é que eu otimizo isso tudo? A gente hoje tem os softwares de insights que fazem essas pré-análises para nós do projeto. A gente não faz mais isso manual, mas o computador está fazendo isso, o computador está processando isso. Como é que eu faço como é que eu tenho um bom computador que pode me atender com todos esses softwares da Autodesk? E aí tem outras possibilidades. Além do Insights, a gente vai falar do Forma, que eu falei lá atrás, que faz essa pré-análise de projeto. Ó, essa é uma pré-análise de projeto onde eu não tenho nada modelado ainda. Mas eu peguei o terreno, ele pega o terreno em 3D, ele importa, ele cria todo o relevo em 3D. Eu consigo fazer análise de foto e também análise de relevo. Eu consigo fazer estudo de implantação dos prédios, de altura desses prédios, eu consigo fazer análise de sombreamento de um prédio para o outro, eu consigo fazer análise de vento entre os prédios, se está tendo vento, se está tendo refrigeração, eu consigo criar os pavimentos. A partir do momento que eu crio esse modelo em 3D, eu crio os pavimentos, eu consigo fazer toda uma parte já de pré-orçamento, de área, de perímetro. Isso tudo computação, isso tudo processando no computador, isso o computador processando todas essas informações para mim. A gente tem agora, no nosso mundo da construção civil, colocado cada vez mais o computador trabalhar para a gente, não a gente para o computador. Design generativo é a mesma coisa, eu tenho uma ideia de uma peça, só que aí o computador criou, olha quantos designers o computador criou dessa mesma peça. E cada design ali, ele tem todas as informações, correlações, e ele vê as áreas que podem quebrar, as áreas que não, onde tem que fazer reforço, onde não tem, beleza estética, aprimoramento, fazer
fazer essa peça direto ir para uma impressora em 3D, como é que eu faço isso? Como é que o meu computador aguenta? E aí, compatibilização de projeto, onde eu junto tudo, arquitetura, engenharia, elétrica, hidráulica, estrutura. Aqui é uma Navisworks trabalhando, eu consigo fazer todo o gráfico de Gantt da obra, eu consigo fazer um vídeo ligado ao gráfico de Gantt, que é quais são as etapas que vão ser construídas em cada momento. Eu consigo tirar todos os quantitativos de cada momento da obra, eu consigo fazer todas as análises dentro do computador. Isso não vai ser um computador simples, não vai ser um computador qualquer que vai conseguir processar todas essas informações. E quando a gente entra, então, na parte de renderização com Twinmotion, que é a novidade da EC Collection, que ele faz esse render em tempo real, que eu consigo criar imagens e ver a imagem em tempo real renderizada, aí eu começo a extrapolar pra caramba a necessidade de placa, né? Olha a água que vai aparecer daqui a pouco. Olha a sombra. Quando eu faço projeto em Revit, eu desligo sombra, porque é uma das coisas que pesa pra caramba a placa gráfica. Então, eu tiro isso para poder facilitar a minha área de projeto. Mas quando eu quiser ver isso, quando eu quiser mostrar para o meu cliente dessa forma, no Twinmotion eu consigo fazer maquete virtual 360 graus, eu consigo fazer aquela vídeo para óculos de Realidade aumentada. De realidade aumentada, de realidade virtual, eu consigo fazer toda a parte de processamento de imagem que vocês quiserem, sabe? Agora eu consigo colocar carro correndo do vídeo, eu consigo fazer chuva, eu consigo pintar florestas em um clique, ó, eu consigo controlar, olha isso, controlar o aumento delas, se elas são novas ou se elas já são mais altas, eu consigo fazer parte de estações do ano. Então, assim, eu consigo fotografar objetos e fazer ele virar 3D e colocar no meu projeto, tipo, as possibilidades materiais, o material de chuva, de água, que o render da água é sempre pesado, trocar cor. E aí, como é que eu, com tudo isso, com todas essas possibilidades que eu tenho de projeto hoje, com todas essas formas de projetar hoje, como é que eu consigo ter um computador que me atende de forma satisfatória em qualquer momento, em qualquer passo do meu projeto, sabe? Uhum. Em qualquer forma como eu penso em projeto. Como é que eu amplio a minha capacidade de projetar? Exatamente, acho que essa é a dúvida que não quer calar, né? Como que você amplia a sua capacidade de projetar? Pensando que muitas vezes em um projeto a gente já tem tudo orçamentado. Então, eu tenho ali a quantidade de dinheiro que eu posso gastar com cada fase do meu projeto, até mesmo com essas fases mais indiretas, máquinas. O quanto eu vou gastar com as minhas máquinas? Elas vão ser alugadas? Elas não vão ser? O quão isso é benéfico para mim? E uma coisa que eu acho que está muito à voga para a gente pensar é como é que eu atrelo os rendimentos do meu escritório ao investimento. Como é que eu faço investimentos atrelados ao quanto eu vou trabalhar? Sabe? Não criar um investimento, um impacto grande de investimento pontual, mas como é que eu consigo diluir investimento conforme eu tenho renda, conforme eu tenho receita. É uma necessidade, né? Conforme a minha necessidade. Não, bacana. Bom, não sei nem por onde começar, né? Porque para mim é um assunto que é muito bom, né? Aqui na própria Abra Software nós temos clientes, né, que utilizam ferramentas da Autodesk, né? Temos casos de cases de sucessos, próprio Beck, né, divulgado, caso vocês, nosso público queira procurar depois, fique à vontade, justamente falando destes softwares, né? E como a gente amplia essa capacidade de projetar, né? É muito simples, né? Hoje, a gente não só fala de capacidade, mas a gente vai falar um pouco de segurança também, a gente vai falar um pouco também de flexibilidade, tá? O que isso quer dizer, né, na linguagem, né? A Citrix, ela produz, ela tem vários produtos, né, mas hoje a gente vai falar diretamente de um produto chamado DAS, que é um Desktop as a Service, né? O que seria isso? É uma virtualização de aplicação e de desktop, tá? A gente consegue fazer essa entrega para qualquer lugar do mundo, para qualquer cidade, para qualquer estado, com performance e segurança, tá? Quando você diz virtualização,
Explica para mim um pouco melhor, por favor. Vamos lá. Eu trouxe, se vocês me permitem, eu posso mostrar uma demo aqui, rapidinho, só fazer uma pequena apresentaçãozinha, Tá. só para vocês verem, né? Vamos lá, por gentileza, quando vocês estiverem vendo a tela. Estamos vendo aqui, perfeito, Antônio. Obrigado, Fabi. Bom, assim, o Citrix, ele tira o processamento do equipamento do colaborador e ele leva ali para o seu data center ou para uma nuvem, né? Quando eu falo nuvem, tá, gente? É uma Azure, um AWS, que é a Amazon, né? Um Google, né? O que seria isso? São lugares que você consegue fazer armazenamento e processamento, tá? A gente está falando de servidores, né? A Citrix, ela te ajuda a fazer isso, né? Porém, você vai ter um gasto também. Isso daqui é simples, né? Ela tira o gasto, por exemplo, do seu endpoint, do desktop que você precisa estar na ponta, e ele joga para o data center ou para uma nuvem, né? Uma nuvem de processamento ali, né? Bom, como vocês podem ver essa tela que o Felipe está demonstrando, logo de cara ele já pede ali um usuário e senha, porque como eu falei para vocês, né? A gente quer entregar um produto com segurança também, porque o maior bem da companhia hoje é a informação, né? Hoje você pode ter vazamento de informação, você pode ter vazamento de dados. Hoje, às vezes, o próprio produto não vale tanto quanto a informação, né? Então, com a Citrix, como vocês podem ver, ela consegue colocar um duplo fator de autenticação, coloca uma autenticação para o pessoal logar, né? E lembrando, tá? Com a Citrix, você pode acessar de qualquer lugar do mundo, porque o processamento não está no endpoint, ele está no data center da sua empresa, né? Então, quando vocês falam em virtualização, eu entendo que a gente vai criar um computador dentro dessa nuvem. Exato, vai ter um computador ali, um servidor, né? E com isso, você consegue transmitir para o seu colaborador em qualquer lugar do mundo a imagem que ele está trabalhando. Por exemplo, vocês falaram ali do AutoCAD e do Revit, né? Imagina que ele pode estar acessando de um Raspberry, ele pode estar acessando de um celular, entendeu? Essa tela que vocês estão vendo agora é a carinha dele. É como se fosse uma store, né? Que a própria companhia coloca o que o seu colaborador pode acessar. Ele pode acessar só AutoCAD, ele pode acessar a intranet, ele pode acessar um RP. Para a Citrix, não existe hoje nenhum tipo de perfil que ela não atenda, tá? Ela atende desde o pessoal que está ali na recepção apenas para atender, e como para um designer, para algum arquiteto que precisa de uma ferramenta mais parruda, né? Uma ferramenta mais forte, um equipamento mais forte, né? E tudo isso que eu falo para vocês, a gente entrega com flexibilidade e escalabilidade, né? O que essas duas palavras quer dizer, né? Pô, flexibilidade, nossa, que palavra bonita, gente. O que isso quer dizer? Que hoje a Manu, ela está trabalhando com AutoCAD. Ali ela precisa ali de um 4 GB, uns 8 GB de RAM, uma plaquinha gráfica, alguma coisa do tipo, né? Então, para essa semana, eu consigo disponibilizar um desktop para ela, que ela vai acessar com segurança, e performance, né? E vai acessar esse equipamento virtualizado. Para a Manu, é apenas transmissão de imagem. Ela vai clicar ali com o mouse, ele vai entender os pixels, né? E vai mandar para o data center, para lá para o centro de processamento, que está dentro do cliente, né? Então, para ela, não tem nada instalado no equipamento dela. Como eu falei, vocês podem utilizar um Raspberry, vocês podem utilizar um celular. E é aqui que eu só mostrei a carinha para vocês, agora eu queria voltar e mostrar uma outra coisa, tá? Que é aí que é o ponto-chave, né? Vocês falam assim, pô, fala é bonito, né? Mas prova, né? Bom, vamos lá, gente, ó. Tô com um celularzinho, eu acho que vocês, não sei se a câmera tá me focando aqui, mas um celularzinho, a gente tá compartilhando aqui a tela. Simplesmente, ó, vamos clicar aqui, ó, no Workspace da Citrix, né? E aqui que eu gosto de falar que a mágica começa, né? Nós temos, a gente pode disponibilizar pelo um celular, um Windows 10, um Windows 11, né? Ou um servidor, né? E a gente pode disponibilizar também um AutoCAD. Vamos começar, pode ser o AutoCAD, Ju? Por favor. Por gentileza? Bom, como vocês podem ver, ele está abrindo a telinha, a gente consegue customizar, vocês podem ver,
Aí, lógico que eu que estou mexendo aqui, né? Não tenho a expertise das meninas, pelo amor de Deus, gente. Meu negócio é infraestrutura. Não, a gente quer ver você fazer o projeto aqui do escritório Não. agora aí dentro. Assim eu não consigo. Mas só para mostrar para vocês, eu vou até passar aqui para a Ju, não sei se ela vai conseguir trabalhar, mas vocês podem ver que ele está funcionando. Você pode tentar maximizar, você pode mexer, você pode ver que ele funciona perfeitamente. E o iPhone, ele não tem uma placa gráfica, né, pessoal? Ele não tem uma placa gráfica. O que está acontecendo? Ele entende que é uma transmissão de imagem, porque todo o processamento está no data center no seu data center, né? Então, isso você pode contratar pessoas do mundo todo para trabalhar, né? Você não precisa ter uma pessoa alocada agora dentro do seu escritório para trabalhar naquele computador específico. Você não precisa gastar, que eu acredito que um computador com uma placa gráfica deve ser um absurdo de caro, né, gente? Então você consegue, são investimentos muito altos, né? Então você consegue disponibilizar equipamentos, como eu falei, um Raspberry, um tablet, um próprio celular. Você consegue ali disponibilizar para ele vai trabalhar ali. Você fala, pô, mas é informação. Onde que está a informação? Como eu falei, é só o processamento. O processamento, a informação, está lá dentro do data center. Que nem a Ju mencionou, 500 GB. Eu não preciso transferir 500 GB para minha casa, entendeu? Eu não preciso transferir 500 GB para o meu desktop na minha área aqui. 500 GB já está dentro de um servidor, já está dentro de um desktop, entendeu? Então, a transmissão de informação é muito rápida. Quando você falou na parte de escalonável, eu poderia ter um computador numa semana que eu precise de 5 teras e numa outra semana que eu precise só de 1 tera. Exatamente. E quando eu faço essas mudanças, isso liga em questão de custo, essas coisas? Não, tanto faz. Vamos lá, né? É como eu falei. Se o cliente, a empresa já tiver os recursos dentro do data center, não vai ter custo, porque a gente fala que é um hypervisor, né? O que é um hypervisor? O hypervisor é um servidor, vamos dizer assim, é um orquestrador de máquinas virtuais. Então, ali você consegue subir e descer placa de memória, você consegue alocar uma placa de vídeo, esse tipo de coisa. Se a gente fala na nuvem, por exemplo, eu só estou dando preços aqui chutando, tá? É só apenas exemplos. Mas, por exemplo, um Windows 10 no Azure, por exemplo, que custa $200 mensais, $300 mensais, dependendo da configuração, porque tudo isso envolve a configuração do equipamento. Só que, quando a gente fala de nuvem, né, Azure, Google, AWS, esse equipamento tem um custo lá dentro, porém, a Manu, ele só precisa hoje de 10 GB. O custo dela é X. Hoje ela vai fazer uma renderização, vai fazer um negócio muito grande. Vamos aumentar o recurso dela. Põe 20 GB, 30 GB, aumenta a placa gráfica, esse tipo de coisa. O custo da máquina aumenta? Aumenta. Porém, quando ela desliga o equipamento, para de ter custo, né? Então, por isso que a gente fala, você deixa de ter o custo, o investimento, vamos dizer assim, no endpoint, né, para o data center, né? Data center é aquela casa lá, para os mais leigos, gente, data center é uma salinha que está cheia de computador lá dentro, né? Então, o seu investimento deixa de ser na ponta, no usuário, para a sua infraestrutura, né? E o Citrix, ele faz justamente isso. Ele, vamos dizer, de uma maneira bem simples, ele consegue orquestrar, né, a solução, né, e de maneira simples, de maneira transparente, vamos deixar isso aqui claro, que para o usuário na ponta, ele não vai saber, tá? A Manu hoje, ela está com uma máquina de 10 GB. Amanhã ela pode estar com uma máquina de 30 e ela não vai perceber, porque a máquina vai ser a mesma. A gente simplesmente aumentou o recurso dela, depois que ela terminou de usar, a gente retirou. Hoje a Ju está precisando desse recurso, e a Manu, ela tá sem ela não está usando o recurso, vamos dizer. A gente tira o recurso dela, joga para a Ju. Entendeu? A gente consegue, de maneira flexível, fazer essas mudanças. Fazer a gente fala de escalonamento, né? A gente consegue escalar equipamentos de maneira simples e rápida, tá? Para vocês terem uma noção, para ambientes grandes,
Quando eu falo grandes, ambientes muito grandes, a gente está falando de mais de 500 equipamentos. A gente sobe 500 equipamentos em 20 minutos, praticamente. Uau. Exato, a gente está falando de um centro de processamento muito grande, né? Que nem eu citei aquele case de sucesso que a gente tem com a UBEC, né? A UBEC, para quem não sabe, é uma universidade, é uma instituição educacional, né? Que eles disponibiliza AutoCAD e Revit para os seus alunos, né? E eles têm lá o data center deles tudo, mas a gente está falando de 1.000 usuários, 2.000 usuários, 2.000 alunos, né? Como é que eles fazem? Muita gente. É muita gente. E eles conseguem através do Citrix. E a gente está falando de uma instituição EAD também, tá? Então, assim, tem muita coisa que a Citrix consegue agregar para o time de Autodesk, tá? E se a gente for falar de estudo de ROI, se a gente for falar de segurança, se a gente for falar de performance, que nem eu mostrei aqui para vocês, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, vamos fechar ele aqui. Falando um pouquinho de estudo de caso de sucesso, vocês têm esse, mas vocês também têm um com a Dallagnese, né? Com o escritório Dallagnese de arquitetura, que ele também utiliza, né? E virtualiza essa parte de renderização. Exato, ó. Para o pessoal que está vendo agora, a gente está abrindo o Revit com o AutoCAD aberto, tá? E para o seu colaborador, né? Deixando bem claro, que se ele tiver num desktop, num notebook, algo do tipo, tá, gente? Para ele não vai saber. Para ele é como se tivesse instalado no equipamento dele. Agora, o Revit eu quero ver se roda. Agora, É que esse é o conceito, né, da virtualização. É poder virtualizar qualquer aplicação de qualquer dispositivo. Tanto do celular, notebook, Tablet. Então, Raspberry também, enfim, clients, terminais burros também você consegue. Todo o processamento de RAM, né, memória RAM, de placa de vídeo. É nosso data center. No data center. Isso. A única coisa que o computador físico vai fazer é o quê? Mostrar a imagem. Mostrar a imagem. É como se fosse um vídeo. Ele tá ali, ele vê, sabe aqueles vídeos interativos? Tipo uma televisão. Exato. É um vídeo interativo que ele reconhece o comando do controle, né? Ó, vai para a direita, vai para a esquerda. É isso que ele De uma reconhece. maneira bem simples, é como se o Exato. iPhone não tá mandando nada, é só a imagem. Exato. É como se você estivesse simplesmente vendo uma imagem. Só que ele reconhece o comando do teclado e do mouse, né? Lógico, a tela do iPhone é pequenininha para trabalhar, não tem como dizer, né? Mas imagina numa emergência, por exemplo, você precisa mandar um projeto, você precisa adequar uma peça, você precisa fazer uma coisa. Se eu estiver numa obra e quiser abrir um arquivo por algum motivo, Exato, você consegue fazer. Vamos ver se ele vai girar aqui. Abrir mais rápido do que no meu computador, às vezes. Exato. Não vou falar isso, né? Então, uma coisa que é bacana de se falar, viu, pessoal? Quando a gente fala de projeto de arquitetura, de Autodesk, se você não partir para esse lado de virtualização, a gente está falando que é um desktop para cada um. O consumo desse desktop para cada um é muito caro. Eu acho que sem contar a parte de você ter que atualizar de tempos em tempos, né? Que é um desktop a cada 3, 5 anos. Você vai precisar refazer isso. Exatamente. Esse investimento. Isso entra também como um custo também, né? Exato. Quanto de benefício que você tem, né? Não gastando com máquina, atualização. Você só gasta com o seu data center, que é o único gasto que você tem que ter ciência que vai ter. Mas Exato. de resto, não precisa se preocupar com máquinas. E lembrando, isso são dados, tá? Se a gente fala de um notebook, que a gente fala assim, isso falando com bom uso, tá, gente? Porque a gente sabe que colaborador, funcionário, às vezes não tem cuidado, né? Infelizmente, a gente tem que ser sincero, né? Um tempo de vida útil de um equipamento, a gente estima que é de 3 a 5 anos, tá? Isso falando de notebook, desktop normal. Quando a gente fala de Citrix, a gente consegue prolongar a vida desse equipamento até 8 anos. Então, por isso que a gente fala do estudo de ROI, né? Que a gente consegue fazer um estudo de ROI e garantir que com a tecnologia da Citrix, você vai ter pelo menos uma diminuição de custo, né? A gente tem a parte de licenciamento? Tem. Você tem que gastar um pouco com infraestrutura? Tem. Mas a partir do 3º ano com o Citrix, você já consegue ver uma redução de custo, né? Sendo bem transparente, essa é a realidade, né? E lembrando, gente, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, mexendo
no iPhone ali, a Ju já Ela não quer mais se fazer. encantou. Eu tô Encantou. tentando configurar aqui para fazer um vídeo rodar dentro do Revit. Você vai- É. eu vou explodir esse iPhone. Tenho certeza que ele vai explodir na minha mão. Não, garanto que não vai, não. Te garanto que não. Então, o que isso quer dizer, né? Você pode ver, ela tá muito entretida, gente. Eu tô vendo aqui, ela tá só. Eu vou Tá fazer. realmente. Porque pra gente é quase inacreditável você conseguir mexer no Revit no seu celular. Exato. Na máquina, às vezes, é difícil, quem dirá no celular. Exato. Não é quase. E não depende da marca também. Você pode escolher qualquer outro tipo de marca de celular que vai rodar. Não pode ser, Exato. não é iPhone, roda no Galaxy, Xiaomi, qualquer outro tipo. Tablets também. A gente, vou dar só um preço de básico, assim, mas a gente já viu rodar o Citrix com esse tipo de aplicação em thin clients. Em thin clients custa de R$1.000 a R$2.000, mais ou menos. Então, o que quer dizer isso, né? Você não consegue nenhuma placa gráfica para pôr no equipamento desse. E você consegue rodar isso dentro. Cara, ele tá abrindo muito rápido, tipo, Eu tá, fico feliz. tá trocando as imagens, tá trocando aqui. E ó, que eu tô deixando aberto aqui um monte de tela aqui, tá andando muito rápido. Exato. E você não precisa, você fala assim, pô, não quero entregar só um aplicativo, eu quero entregar um desktop mesmo, eu quero que ele tenha experiência. Com o Citrix você consegue também. Eu poderia estar emulando aí um desktop. Poderia estar emulando um desktop, tem um comandinho de mouse ali, você pode usar a canetinha para navegar. Então, como eu estava falando da parte de placa gráficas também, tá, gente, que eu falei muito, muito caro, com o Citrix você consegue compartilhar esse recurso. Porque, como eu falei, hoje a Manu, ela não está usando toda a placa gráfica. Entendeu? Só que a Ju precisa. O que a gente faz? Tira o notebook da Manu e dá para a Ju? Não, pô. Foi embaixo do braço. Exato. A gente não precisa fazer isso. A gente reduz ali o consumo da Manu e disponibiliza para a Ju. Aí eu tenho uma pergunta para você, Fica à vontade. Por exemplo, sou eu que faço essa gestão ou eu tenho que pedir para a Citrix fazer essa gestão para mim? Bom, não é a Citrix, né? Aí a gente tem que ter uma equipe, uns profissionais dedicados para o profissional de infra. Acredito hoje que um profissional de infra ele consegue tomar conta, né? Aqui, até mesmo aqui dentro da própria Brasoftware, quando a gente faz a implantação do Citrix, a gente faz esse tipo de coisa, a gente tem um contrato de suporte, caso precise, e a gente também faz passagem de conhecimento, né? Mas durante a implantação, o pessoal já consegue já deslanchar, porque é muito intuitivo, né? Fora também que aqui dentro a gente faz, já estou até me apressando, viu, gente? Mas a gente faz demonstração, faz POC, né? A POC é conduzida pelo nosso time de especialistas, inclusive eu faço parte dele, né? A gente também faz POC. Faz também? A gente também faz. Não, eu acredito, porque para trabalhar na Brasoftware tem que ter um grau de especialidade muito grande, né? Então, isso é o bom da Brasoftware também. Você sempre vai estar falando com especialistas de cada área, tá, gente? Não é demagogia, não é porque eu trabalho aqui há 3 anos, viu? Pelo amor de Deus. É porque realmente eu acredito na filosofia da empresa, tá? Mas voltando à parte de POC, a gente faz a POC gratuito, tá? A gente demonstra, faz critérios de sucesso, a gente mostra a solução funcionando. Posso fazer um comentário aqui? Fica à vontade. Teve uma tela aqui que eu achei que ele ia travar. Eu falei assim, meu senhora, vai travar bem aqui na apresentação. Mas é que a imagem era pesada e ele abriu muito rápido. Com o céu e tudo mais. Eu fico feliz, tá vendo? Aí, Ainda não consegui fazer explodir isso aqui, gente. Mas calma que eu tô quase lá. não, é que você não sabe, mas o AutoCAD tá por debaixo do Revit. Ainda tá aberto junto, né? Tá aberto os dois juntos. Não, e eu já abri aqui, olha, ficou agora. Mas é que eu pedi pra ele trocar a imagem aqui, ele vai demorar um pouquinho pra processar. Me ajuda também, Gil. Não, ele tá indo. Não acredito. Já? Não, era pra demorar mais, gente. Isso aqui demora mais pra fazer. Isso aqui não dá pra fazer assim tão rápido. Olha isso. Eu pedi pra colocar a cor, que ele tava em Hidden Line, eu pedi pra colocar a cor e depois. E não demorou mais de 2 minutos? Eu acho que não demorou 1 minuto. Gente, isso aqui precisa demorar mais. Vamos fazer demorar mais, porque senão. Senão a live acaba, né, gente? A live acaba. O chefe vai achar que é fácil fazer tudo. A gente precisa pôr uns delays aqui. Entendi. Cara, é muito legal. Gente, eu tô dentro de um celular, eu tô dentro de um iPhone. Tudo bem, que não é, o meu não é um iPhone, mas assim. Não, Mas é mas questão de performance para você ver. é para Você você. não sente. E não explodiu, não tá quente, né? Nem tá quente o celular, gente. Exato. E uma coisa que é bacana de falar, tá? Você fala,
Se a gente for falar de, como eu mencionei, estudo de ROI, todas essas coisas, né? Fala um pouco de mão de obra, né? Eu comentei no início, mas é sempre bom frisar, né? A mão de obra hoje de vocês, né? Do time de Autodesk, de um arquiteto, né? Se ele for trabalhar presencial por causa dos equipamentos que são caros, né? Você até se limita também a pegar apenas funcionários ali do estado, né? Da região, né? E às vezes você acaba perdendo possibilidades de bons funcionários fora de outros estados, até mesmo de países, né? E o Citrix, ele te proporciona isso, né? Ele te dá essa possibilidade. Quando você está trabalhando no celular, está ali mexendo, está tudo legal, você fala, mas e a internet, né? Como é que fica, né? Pô, precisa de uma internet forte? Não. O seu colaborador precisa de uma internet forte? Não, não precisa. Se a gente for falar esse desktop, vou dar um pouco de. Gente, aqui é bem técnico agora que eu vou falar, eu peço desculpas, mas se eu vou dar uns números para vocês, tá? Se a gente fosse compartilhar esse desktop com placa gráfica para rodar o Revit, para rodar o AutoCAD, o seu colaborador precisa ter, no mínimo, uma internet de 1 a 2 megas. De 1 a 2 megas. Você fala assim, pô, é pouquinho, né? Pô, hoje, para quem tem 600 mega no apartamento, é muito fácil, né? Mas e para quem trabalha em área remota? Né? E para quem foi acompanhar uma obra num campo, né? No meio da Amazônia. No meio da Amazônia. Então, como é que faz? A internet é limitada. Com o Citrix, esse desktop a gente entrega por 258 KB. Isso quer dizer que você trabalha com 4G, com 5G. Você não precisa de uma internet monstruosa, vamos dizer assim, né? A Manu fez uma pergunta e eu quero voltar um pouco nela. Ela perguntou sobre você implantar. Você disse que a gente faz, né? Que vocês conseguem apoiar e que ela precisaria ter alguém que cuidasse de infra para poder calibrar esses computadores e tal. E quem vai usar na ponta? O cara, o projetista mesmo. Qual é o tempo que ele tem de maturação e para ele absorver essa ideia de usar um computador virtual? Bom, vamos lá. Sendo bem sincero com vocês, 2 minutos. É 2 minutos, até menos, tá? Por quê? Porque com o Citrix, você acessa pelo Chrome. O equipamento tem um Chrome, um browser, um navegador, um Edge, ou até mesmo o próprio cliente da Citrix. A Citrix tem um cliente que é instalado no equipamento, né? E você só precisa fazer o quê? Digitar a URL, digitar o caminho, né? Citrix Autodesk, ponto domínio da empresa, .brasoftware.com.br. Então, ele digitou esse caminho, ele vai digitar o usuário e senha. Como eu falei no início, a gente consegue colocar um duplo fator de autenticação, que isso quer dizer o quê? Mais segurança para o seu ambiente. Dos tá? dados, principalmente. Exato, para não ter vazamento de dados, para não ter o perigo de outra pessoa acessar, né? Hoje a gente tem aqueles token de celular, não sei se vocês já viram. Tem Authenticator. Authenticator. Exatamente. Você pode utilizar até o Authenticator como um token básico, se você não tiver um nativo ali da empresa. Então, você consegue já colocar uma autenticação ali, né? E quando ele digita usuário e senha, vai aparecer o browser, né? Um navegador ali, como se fosse um store, que a gente mostrou no início ali. Todos os aplicativos dele, o desktop, caso ele queira acessar, desktop de 8 GB, desktop de 16 GB que você disponibilizou, você pode deixar pré-configurado para ele, que quando ele clicar, vai ligar o equipamento. Aí tem 1 minutinho ali, 30 segundos para subir o Windows, né? Vamos dizer assim, né? Windows, Linux, né? Que seja. E depois vai aparecer a tela para ele normal. E ele vai trabalhar como se fosse o desktop dele. Ele dá um zoom, né? Mas ele dá um full screen na tela. É como se fosse ele rodando ali num laptop de 10 anos atrás, né? 10 anos não, mas uns 3, 5 anos atrás, né? Vamos dizer assim, né? Um Raspberryzinho ali, alguma coisa do tipo, um thin client, né? Eu já ouvi falar que a conta de computador virtual ela é parecida com uma conta de luz. Exato. Exatamente, é como eu falei, como eu estava falando. Mas aí é nuvem, né? A gente está falando de um data center virtual, um data center em nuvem, que fica na Azure ou Google, né? Tá. Que é um local que você paga para utilizar os recursos deles, os recursos computacionais, e eles te entregam esse recurso computacional. Porém, eles cobram de vocês o tempo de uso, o tempo ligado, o tempo que ele está ali processando, né? Vamos dizer assim, né? É como se fosse uma lan house. Exato.
Não tem outra explicação. Então, aí eu consigo atrelar a questão minha de trabalho, né, de renda do escritório, né, de movimentação aos equipamentos. Exato. Porque, teoricamente, se eu desligar a máquina, eu não tenho conta. Sim, exato, não vai ter o custo. Então, se eu não tenho projeto, eu desligo todas as máquinas, eu não tenho custo. Sim. E aí então eu conseguiria, dentro de pensando em ROI, mas você falou bastante em ROI, mas eu também estou pensando em como precificar o meu serviço para o cliente. Eu conseguiria, se eu tenho uma ideia de horas de projeto, eu tenho uma ideia de horas de custo das máquinas, eu consigo atrelar exatamente o custo dessas máquinas para aquele projeto. Eu não tenho aquele mega investimento na ponta e tenho que diluir isso. Não, eu posso fazer um link eu alugo, eu loco essas máquinas e uso conforme eu tenho projeto. Conforme tem a demanda. Exatamente. E você escalona os recursos conforme a sua necessidade. Então, que nem a Manu falou, é como se fosse uma lan house, né? Você precisa de uma máquina forte, o preço é X. Você precisa de uma máquina mais baixa, o preço é Y. A gente tem uma outra dúvida com essa relação do tempo. Porque na lan house eu falo assim, vou ficar 1 hora. Ou eu utilizo e no final ele me fala quanto que dá. Como que funciona na Citrix? Então, a Citrix, ela não cobra, vamos deixar claro aqui, tá, gente? A Citrix, ela não cobra desktop, ela não cobra máquina, ela não cobra nada. A Citrix, então, se a gente for falar de licenciamento, é apenas por usuário, tá? Então, se você tem 1000 usuários, ela vai cobrar 1000 usuários, né? Que vai acessar. Agora, que nem você falou de consumo de equipamento, consumo de máquina, né? Aí, por isso que eu falei do estudo de ROI. Se a gente for partir para um data center on-premises, que isso quer dizer que é um data center seu, que é hardware físico. Ah, tá. Então, imaginando assim, antigamente, né? Os escritórios que tem. Não é antigamente, porque o escritório tem 10 anos, 5 anos, eu acho, já vai ter o data center dele. Normalmente. Porque não existia ainda a nuvem tão consolidada como tem hoje. Então, ele tem lá o data center dele, ele tem lá os servidores dele, ele tem lá o equipamento dele. Exato. E ele consegue, então, pegar aqueles computadores gigantes que ficam naquela salinha super fria, instalar o Citrix lá, disponibilizar esse pros funcionários. Exatamente. E aí o custo ele já pagou. Sim. Já tá lá. Sim, mas vale lembrar assim, né? Se, por exemplo, a gente não está falando de um hardware básico, né? A gente está falando de um hardware que tenha uma placa gráfica. Aí se eu for pensar... Exato. Aí, conforme a necessidade, você vai precisar de recurso. Só que eu volto a repetir, tá, gente? Eu gosto de repetir bastante. É que com o Citrix, aquela placa gráfica que era disponibilizada apenas para Manu, você consegue compartilhar. Você consegue compartilhar essa placa gráfica. Então, de vez só ela usar, pode você, pode o Felipe, pode eu, a hora que a gente quiser. Pode os 4 junto, porque está alocada em um servidor e o Citrix orquestra para cada um utilizar uma parte dessa placa gráfica. Sim, de maneira leiga falando, sim, né? Mas estou tentando explicar da maneira mais simples possível. Mas aí, se a pessoa não tem esse hardware, né? Se ela já é um escritório que trabalha em nuvem e ela vai locar esse espaço em nuvem, aí é essa conta que a gente falou da conta de luz, né? Exato. Assim, o Citrix tem o licenciamento dele, que é um custo X. E ok. E você vai ter o custo dos equipamentos na nuvem. O custo dos equipamentos na nuvem é que sobe que varia. Que varia. Isso. E aí a gente falou um pouco de renderização e tal, que é um ponto legal da gente ter um computador virtual, porque aí eu posso, de repente, do que demorar 5 horas para processar uma imagem, eu processo ela em 2, com uma máquina melhor. Ou se não, eu uso um software parrudo, que nem é o Twinmotion, que faz a renderização em tempo real, uma máquina bacana que amplie, né, a possibilidade da pessoa de projetar. Mas eu também tenho alguns processos dentro desse mundo de construção civil, por exemplo, de exportar arquivos, de gerar os PDFs, uma coisa que ainda pedem muito de você ter o modelo em Revit e exportar DWG. Esses processos costumam demorar bastante. A gente poderia, de repente, só para esse processo, locar uma máquina. Colocar o equipamento mais forte. Colocar o equipamento mais forte, e aí eu não sobrecarrego o meu computador
que eu estou usando, o meu Exato. endpoint que eu estou usando, deixo ele lá na nuvem processando e ele vai fazendo, deixar de madrugada, alguma coisa do tipo, assim. É possível, mas cada caso é um caso. Aí você Sim. tem que fazer um estudo. Eu estou imaginando os usos, todos os possíveis usos para um Exato, computador sim. virtual dentro do cenário de construção. Não, as possibilidades é infinitas, gente. É muita coisa que a gente consegue fazer. É muita coisa. E você fala, mas pô, eu vou ter que ter um cara para ficar desligando as máquinas depois que a Manu usa, É. né? Não. O Citrix ele faz de maneira automática. Ela apertou o xizinho, deu um sair ali, o Citrix vai lá e mata a máquina dela. Matar, desculpa, né, gente, mas desaloca a máquina dela. Mas também dá para criar alguma outra coisa, tipo, meu funcionário esquece de apertar o xizinho. Como eu falei, de maneira automática. A gente configura tempos, por exemplo, e uma coisa bacana de falar, tá? Você fala, pô, mas o cara tá na minha casa trabalhando no meu data center e acabou a luz do cara, ele vai perder todo o trabalho dele? Não, não vai. Não vai. Porque o que acontece? Porque Fatal erro? não, porque o processamento está no seu data center, não está na casa dele. Então, quando ele volta exatamente de onde ele parou. Entendeu? Então, se ele está lá renderizando, está trabalhando, deu um pico de energia na casa dele, acabou a luz, acabou a internet, quando ele volta de onde ele parou. Lógico, vai estar consumindo recurso? Tá, porque a máquina está ligada. Né? Aí a gente consegue calcular tempos, por exemplo, 15 minutos. Se ele não voltar em 15 minutos, quer dizer o quê? Ele não volta mais hoje. Desaloca a máquina dele, evitando o custo desnecessário. Entendeu? Mas, como eu falei, cada caso é um caso. Depende da configuração também, né? Que você colocar. Exato. A gente consegue configurar até aquele tempo idle, né? Sim. Pô, o cara deixou 2 horas renderizando, que nem você falou, né? Não, 2 horas para renderizar, vou tomar um café, né? Pô, em 2 horas, se ele não voltar, o Citrix vai lá e derruba a sessão dele. Justamente para evitar consumo desnecessário. Entendeu? Ó, ele vai logar amanhã, 8 horas da manhã. 7h50 a gente manda o Citrix startar as máquinas. Então, 7h50 o Citrix vai lá de maneira automática e starta os equipamentos. A gente fala que é auto-scale, né? Então, ele tem de maneira automática subir e desligar as máquinas normalmente. Automaticamente, né? Como eu falei, para o seu colaborador, para o usuário, ele não sabe nada. Ele não sabe o que está acontecendo, nada, porque é totalmente de maneira transparente. Né? Tem a configuração por detrás do Citrix, as configurações, a instalação, tudo, né? E outra coisa bacana, hoje, isso daqui falando da parte operacional também, tá? Porque a gente está falando aqui de processamento, esse tipo de coisa, eu falei um pouquinho de segurança, né? Mas para você ter uma noção, quando a gente fala de segurança da Citrix, que é muito forte, a gente consegue fazer bloqueios de maneira granular. Isso quer dizer o quê, né? Por exemplo, a Manu quer imprimir. Eu não quero que ela imprima, eu quero que só a Ju imprima. Então, a Ju imprime, a Manu não vai imprimir. Eu quero que só o áudio da Manu saia. O da Ju não, eu bloqueio o áudio da Ju. Então você consegue fazer esses bloqueios. Bloqueio de Ctrl+C, Ctrl+V, roubar informação para o seu desktop na data de casa. Não, você não consegue. Você bloqueia o Ctrl+C e o Ctrl+V. Você bloqueia baixar arquivos para o seu notebook, desktop, etc. O Citrix vai lá e bloqueia. Aí você fala, pô, vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto do projeto e mandar para um concorrente, né? Não, você não vai, porque a gente vai colocar uma marca d'água que vai estar com o seu nome. Quando você tirar a foto e essa foto for vazada, vai sair com o seu nome. Vai sair com o seu nome e o endereço de onde você está. Então, assim, a Citrix é muito mais do que apenas virtualização. Eu consigo, então, eu consigo imaginar o meu funcionário dentro da casa dele, trabalhando com Como se estivesse no escritório. com um nível de segurança alto das informações que estão lá dentro, que estão passando por ele. Exato. Uau. Inclusive, a gente tem até um add-on, isso daqui, gente, é muito, muito legal, isso aconteceu de verdade, né? A gente tinha um desenvolvedor, a gente não, né? Uma empresa tinha um desenvolvedor, e ele estava com uma dificuldade de fazer um código, fazer a aplicação dele, né? Ele pediu para um amigo. Ele falou, meu amigo, me ajuda aqui, tem como você me ajudar nesse código aqui? O que ele fez? Ele passou usuário e senha para o cara. E o cara estava no Chile. Vocês têm uma noção. O amigo dele estava no Chile, ele estava em São Paulo. O que aconteceu? Ele passou usuário e senha. E pediu o Authenticator, o código. Ele foi e passou para o cara.
Quando o cara logou no Chile, o Citrix, ele tem uma inteligência artificial para essa área de segurança, tá? Que ele faz um cálculo do seu último ponto de login, que foi São Paulo, para o seu novo ponto de login, que foi no Chile. Ele calcula para ver se é humanamente possível, e se não for, ele bloqueia a sessão, ele derruba a sessão, acabou. Independente do usuário. Independente da dupla checagem, Exato. independente de tudo. Independente. Se você configurou para outras localizações não ser acessada, por exemplo, ele vai lá e bloqueia. Então, por isso que eu falo assim, a Citrix é muito mais apenas que uma projeção. Sim. Você consegue muitas possibilidades infinitas, né? Não pense apenas só no Autodesk, por exemplo. Pense no Quando você CRP. fala em virtualização, você pensa, Citrix é virtualização. Mas ele vem muito forte também na parte de segurança. Que nem o Otávio falou. Ele falou que pode travar o Ctrl+C, o Ctrl+V, travar sua câmera, isso são policies. Exato. E quando a gente fala de policies, a gente está falando em torno de 4 a 5 mil tipos De customização. De customização dentro do Citrix que você consegue. Então, é para você ver o tamanho da ferramenta, né? Que se você só pensar, aí sendo bem sincero também, se vocês pensar apenas para uma solução, vocês acabam não vendo o valor todo no conjunto. Mas quando vocês começam a agregar com esse negócio de LGPD, vazamento de informação, você vai vendo que vai fazendo cada vez mais sentido. E é uma realidade hoje de todos os escritórios esse home office, né? Apesar de a gente ver grandes empresas querendo que os funcionários voltem para trabalhar na empresa, chamando e tal, a gente tem agora o formato, pelo menos o formato híbrido se consolidou muito, né? De você ficar um tempo na sua casa. Uhum. E aí, como é que você manda um hardware caro para casa de cada funcionário? Como é que você controla as informações que esse funcionário está vendo lá? Como é que você controla que esse cara está copiando isso, né? Assim, cada empresa tem os seus segredos, né? Tem a sua forma de agir, né? A informação vale às vezes mais do que o próprio produto na ponta. Sim, eu acho que a informação hoje em dia informação e conteúdo, né? São as coisas que vão diferenciar a gente cada vez mais. A gente vê processos da Autodesk nesse momento a gente vê, eu vejo, né, a parte de softwares para construção civil sendo cada vez mais intensificada, e aí algumas coisas industrializadas, né, o design generativo, que você manda a máquina fazer para você, o render que ele mesmo entende já muita coisa, você vê coisas que não tinha antigamente, que você tinha que fazer muito na unha, sabe? Exato. E as pessoas ficam sempre assim, poxa, meu emprego, pô, agora o Revit faz corte sozinho. Nossa, quando a gente falava que o Revit fazia corte sozinho, tipo, era uma loucura, sabe? Fazer projeto sozinho. Só que você tem todo o conteúdo, você precisa ter o conteúdo, né? O que diferencia você dessas máquinas é o teu conteúdo. E aí você, de repente, vê o teu conteúdo vazado em larga escala, é uma falha grave, né, de segurança. É um problema, E né? só se tocou na construção, né? Só para deixar claro para vocês também que nós temos vários clientes, até mesmo da construção civil, que utilizam o Citrix. A gente tá uma das maiores aí construtoras, eles utilizam o Citrix para todos os seus colaboradores, tá? Para você ver como essa parte de segurança pega pesado, né? E também, para falar mais de renderização, esse tipo de coisa, nós temos também clientes aqui dentro da Abra Software, que é da parte de sistema de televisão brasileira, né? Da parte dos sistemas ali, que utilizam o próprio Citrix para fazer corte e edição de filmes, imagens, esse tipo de coisa, né? Eu sei que não é muito foco, mas só para vocês... É muito parecido. Só que o segmento que a gente trabalha. Exato, justamente para vocês verem que não existe perfil que hoje a Citrix ela não consiga atender, né? Gente, eu acho que a gente poderia ficar aqui conversando pelo menos mais umas 3 horas, com dúvidas mil. Para nós do mundo da construção civil, quando você fala em virtualização, a gente fica tentando entender o que é isso. Aí você fala, policies, eu fico, o que é isso? Tem N coisas que a gente falou aqui que pode ser que não ficaram tão claras assim, então, mas a gente tem um tempo aqui, a gente tem uma meta. E eu acho que pelo menos a gente abriu a caixa, né? Abrimos a tampa e falamos assim, vamos pensar mais sobre o assunto, vamos conversar. E aí vocês já falaram que vocês fazem POC, que vocês fazem... Eu queria até aproveitar e fazer um convite, né? Para que caso alguém queira saber mais sobre Citrix, com Autodesk ou com algum produto que seja, vem conversar com a gente, vem bater um papo com a gente está aqui literalmente quase 24/7, gente. A gente realmente acredita muito na solução, tá? Então, o convite está feito, eu espero que vocês tenham gostado, e se alguém tiver dúvida ou se já foi encerrar também,
Eu só queria agradecer mesmo. Eu agradeço muito vocês terem topado com a gente essa loucura de fazer essa live aqui num sistema novo, num formato novo. Acho que foi muito produtivo, acho que abriu uma cabeça aí, deu para mostrar um bocado do que é uma máquina virtual, do que é imaginar, trabalhar dentro de um computador que teoricamente não existe, né? Não junto com você, tá em outro lugar do mundo, né? Mas esse mundo de TI eu vejo batendo muito com o nosso mundo de projeto da construção civil Cada vez mais. nesses últimos tempos. E eu acho que a gente vai ter que aprender um bocado de coisa aqui e absorver para poder continuar andando, né? Porque parar, ninguém vai, não tem como. Então é só seguir em frente. E a Manu falou, cada vez mais. Eu já vejo um pedaço do curso de TI dentro da arquitetura, dentro do curso de arquitetura, dentro do curso de engenharia, porque a gente está ficando muito, a gente está precisando abraçar muito o TI agora. Muito, muito, muito obrigada. Eu vou pedir para o Luiz Fabiano, se ele puder conversar com a gente também, e a gente vê se tem dúvidas do pessoal, por favor. Quem tiver dúvidas aí, que estiver assistindo a gente, quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Muito bom, Juliana. Antônio, parabéns pela apresentação, né? Ótimo. Temos algumas dúvidas, sim. Uma, eu acho que o Antônio acabou endereçando, né? Mas ele tem uma pergunta do Lúcio Pimentel, e ele quer saber se é possível incluir como marca d'água, se é possível incluir marca d'água como segurança. Sim, acabei respondendo também, nem sabia, mas sim, exatamente. A gente consegue colocar até uma marca d'água para evitar vazamentos através de fotos, print screen, né, esse tipo de coisa, né? Então a gente consegue sim, Fabi. Perfeito, ótimo, Antônio, muito bom. Tem também uma pergunta do Lucas, e aqui é mais uma discussão, né? Ele achou interessante e queria saber quanto é o valor de aluguel para uma máquina, né? Isso varia bastante. Se vocês quiserem explanar, existem vários cenários, mas isso depende muito do projeto, não é, Antônio Exato. e Felipe? Exatamente, Fabi. E depende muito do hardware, né? Depende muito do projeto, da necessidade, né? Então, assim, como eu falei, né? Aqui a gente consegue falar do custo de licenciamento do Citrix, mas tem a parte de hardware, né? Aí a parte de hardware já é um negócio mais avançado, a gente tem que ser mais específico nessa conversa. Sim, é isso até como você comentou, fica um convite para que vocês acionem o time Software, para que a gente realmente, né, explore mais as possibilidades, faça um levantamento de pré-requisitos. Dentro da parte de projeto, a gente já vai contemplar essa questão de arquitetura, quais são os hardwares solicitados, principalmente para a gente fazer um depara de como seria, né, um ambiente físico para um ambiente de desktop, os servidores virtualizados, não é? Exato, exatamente. Perfeito. A gente tem uma equipe bem especializada aqui, tanto na parte de Azure, né, que seria a nuvem, né, da Microsoft, quanto os especialistas aqui de Autodesk, as meninas, e a gente aqui de Citrix, tá? Perfeito, excelente, pessoal, muito bom, parabéns de novo, Felipe, Antônio, Emanuela, e também a Juliana. Eu acho que a gente conseguiu cobrir bem aqui esse ponto, com um cenário de ter dois grandes fabricantes, dois grandes players trabalhando em conjunto. Fica aqui para vocês darem suas considerações finais e a gente encerra a nossa live de hoje. Bom, se me permitem, primeiras damas, lógico. Primeiras damas, sempre. Acho que a gente agradeceu eles, né? Vamos agradecer um pouco mais para eles ficarem felizes? Muito obrigada por aceitarem aqui. Eu vejo muito esses nossos mundos conectados. Eu ia falar colidinhos, mas não é colidir, né? Não é brigar, né? Não é bater, é conectar mesmo. Eu acho que a gente tem muito para crescer juntos, assim. Parceria, né? Parceria, né? Máquina virtual, essas necessidades novas de projeto. Tenho certeza que a gente pode fazer bons jogos aí juntos. Não, com Com certeza. certeza. Muito obrigada, viu? Bom, Não, a gente que agradece aqui pelo convite e quando precisar, estaremos sempre à disposição. disponível. E quem quiser também contar com a gente, precisar da nossa ajuda, conversando com os dois times, não tem problema nenhum. Pode entrar em contato conosco. Para facilitar um pouco o nosso e-mail, a gente tem um e-mail autodesk@brasoftware.com.br. Todos nós da Autodesk recebemos. E eu acredito que vocês também têm o e-mail do Citrix. É exatamente a mesma coisa, né? Citrix@brasoftware.com.br. Pode colocar a gente no e-mail, pode entrar em contato conosco, tem os nossos telefones também, o nosso site, fique à vontade. E
ficaremos muito felizes em contar, em colaborar aí na melhoria de performance de todos vocês. É isso aí, pessoal. Excelente. Com isso, chegamos ao final de mais uma live. Agradeço a todos que ficaram com a gente aqui até o final. Espero revê-los em breve. Um grande abraço, um excelente final de quinta-feira e até a próxima live. Abraços. Abraço. Pessoal, Tchau. Tchau. Tchau, tchau.